Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para compartilhar uma palavra com você, para o seu elevo espiritual. Sabemos que estamos novamente nesse período de reclusos aí, de pandemia, então é importante estarmos nos alimentando da palavra. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e estarei lendo do versículo 1 ao 12, que diz assim: Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então chegaram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E todo Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, para buscarem ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu dominador sobre o reino das gentes? E na tua mão não há força e poder? Porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores destas terras diante do teu povo? E não deste a teu amigo Abraão como semente para sempre? Eles habitaram nela e fizeram um santuário ao teu nome. E disseram: Se algum mal, espada, juízo, fome, nos atacar, nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois teu nome está nela. Clamaremos a ti no dia da nossa angústia, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Pois vem contra nós uma grande multidão, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com você é que os nossos olhos estão postos no Senhor, estão postos em Jeová. E há momentos em nossa vida que nós nos sentimos encurralados, como se em um beco sem saída, e nessa hora parece que a esperança nos abandonou e que nós estamos lançados à sorte. Momentos como esse, vemos os nossos inimigos se multiplicarem, e a ameaça vem sobre nós, e as forças somem, e parece que a derrota é iminente. Mas bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, diz a palavra de Deus. Nessas horas, quando nós não sabemos o que fazer, Deus ele abre uma porta, uma válvula de escape. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o que você tem passado, mas vamos aprender com o exemplo de Josafá. Tudo parecia perdido. O exército estava a 120 quilômetros e daria uma caminhada de no máximo 4 dias para as tropas invadirem Judá e Israel. O rei Josafá estava entrincheirado por essas confederações, os inimigos eram fortes, eram numerosos, estavam bem armados. Às vezes nos deparamos com situação como essa. Qual é o recurso que nós podemos usar? Josafá usou o único recurso que tinha à sua disposição. Diz a Bíblia: então Josafá orou ao Senhor. E ele disse assim: ó Deus, não tenho força suficiente para enfrentar os inimigos, pois é uma grande multidão. Mas veja bem o que ele disse: mas os meus olhos estão postos em ti. Quando os nossos olhos estão firmados no Senhor, nós conseguimos enfrentar os nossos inimigos, pois é o Senhor que nos dá a vitória. Então surge a esperança. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu muito gosto, que ele diz que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Então, quando
falta esperança, aí nós entramos em colapso, nós entramos em desespero, porque a fé, ela nos leva a enfrentar os desafios. E Josafá, naquela hora, ele acionou esse gatilho da fé, ele acionou esse gatilho da esperança, e ele clamou a alguém que tem o controle do universo. Ele recorre a Deus que domina sobre todas as coisas. E Deus respondeu a Josafá, e ele disse: nessa peleja você não terá que pelejar, essa peleja é minha, vocês vão estar de pé e vão ver o livramento que eu trarei. Existem momentos que não temos como guerrear, não temos como lutar, mas Deus exige uma postura. Ele falou: fique de pé e veja o livramento. Não é hora de se prostrar, não é hora de se entregar, mas é hora de confiar no Senhor. O milagre certamente iria acontecer, mas Deus queria a participação humana. Deus queria que o seu povo estivesse em prontidão. E eles fizeram além do que Deus havia mandado. Eles começaram a louvar, a adorar a Deus. E Deus, então, começou a agir de forma tal que colocou uma grande confusão no acampamento dos inimigos e eles se autodestruíram. Um lutou contra o outro e assim Deus concedeu uma grande vitória a Josafá. Então, mesmo não tendo uma estratégia de guerra, mesmo não sabendo como fazer, mas ele recorreu a quem podia ajudá-lo. E a palavra que eu tenho para você é: recorra a alguém que pode ajudá-lo. Existem situações que você não sabe o que fazer, para quem correr e onde buscar socorro. Mas a palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Josafá, ele acionou a esperança. E a esperança que eu falo hoje não é a esperança de esperar sentado, é a esperança de esperançar, de fazer alguma coisa, de ter uma atitude, de agir para que o milagre de Deus aconteça. E Sérgio Cortella, ele usa com muita propriedade essa frase sobre esperança, dizendo que nós precisamos reagir, nós precisamos ativar a força que há dentro de nós, porque a fé ela não contempla as circunstâncias, a fé ela já vai para um objetivo bem concreto, que é a confiança plena no Senhor. A fé ela não trabalha com possibilidades, ela trabalha com a certeza de que Deus está no comando, Deus está no controle. E eu quero dizer a você que talvez não saiba o que fazer diante das situações que tem enfrentado. Coloque a sua confiança no Senhor, busque nele, espere nele, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Para concluir essa palavra, eu quero deixar o Salmo 34 e versículo 4 que diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Se os temores têm atingido o seu coração, busque o Senhor, confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor e ele tudo fará. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração.